Olá, eu sou a Lucinéia Ferreira e hoje eu trago mais um vídeo sobre o pensamento do filósofo Friedrich Nietzsche, que é um autor alemão que viveu na segunda metade do século XIX, é autor de uma filosofia extensa e complexa, em que ele tratou de diversos temas sobre a existência humana, sobre as questões fundamentais da existência humana e questões que continuam aí pairando o nosso pensamento até hoje. E eu acho que hoje, mais do que nunca, né, com tudo o que vem acontecendo atualmente na sociedade, essa essa vida acelerada, né, que nós vivemos hoje, com essa mudança radical que aconteceu aí nas últimas décadas, né, com toda essa revolução tecnológica, eu penso que é fundamental que hoje, principalmente, nós pensemos o nosso papel no mundo, né? Então, como eu sempre digo, eu trago aqui algumas reflexões sobre o pensamento do Nietzsche, não no sentido acadêmico, mas no sentido de um norte para a nossa vida mesmo, né? Mas claro que fazendo algumas leituras com base no pensamento do Nietzsche mesmo e com base em alguns autores que estudaram Nietzsche, né? Porque nós também não podemos distorcer aquilo que os autores dizem, né? Mas então a questão que eu trago hoje é a questão dos instintos. No vídeo anterior que eu falei sobre o Nietzsche, eu trouxe a questão dos valores. E já nesse vídeo eu trouxe a questão do lado feio da vida, digamos assim, que é o sofrimento, o erro, o caos, tudo aquilo que é o contraponto do conforto da verdade, das coisas lineares, daquilo que, digamos, é colocado como o caminho reto, né? E que não é o único lado do ser humano. Eu trouxe aqui hoje, embora eu vá falar desses instintos, essas categorias, apolíneo e dionisíaco, elas são elaboradas pelo Nietzsche lá no seu primeiro livro, que é A Origem da Tragédia, que foi publicado no ano de 1872, é o primeiro livro do Nietzsche, então trata-se ali do pensamento do jovem Nietzsche, né? Eu vou tratar disso hoje. Mas eu quero dar início a essa reflexão de hoje com uma citação de um livro que foi publicado pelo Nietzsche em 1887, então já é o período amadurecido dele, é a última palavra do Nietzsche, digamos assim, que trata da questão do sofrimento. Eu vou dar início a essa reflexão com base nessa citação, porque o Nietzsche, ele é um autor extremamente complexo, o pensamento dele é um autor difícil, né? Mas ele trata de algumas questões específicas em alguns momentos e outras questões, elas perpassam todo o pensamento do Nietzsche, tá? Nesse primeiro livro, A Origem da Tragédia, ele vai tratar especificamente sobre a questão da arte. Depois, essa questão, ela vai, a crítica principal, digamos assim, do pensamento dele vai se centrar na moral, mas o sofrimento perpassa, digamos assim, que todo o pensamento dele, tá? Mas então eu vou ler bem rapidinho, é uma citaçãozinha bem curta que eu estava hoje retomando as minhas leituras e aí eu encontrei e eu achei bastante interessante, que diz assim: livro Genealogia da Moral, publicado em 1887. Hoje em dia, quando o sofrimento é sempre lembrado como o primeiro argumento contra a existência, como o seu maior ponto de interrogação, é bom recordar as épocas em que se julgava o contrário, porque não se prescindia do fazer sofrer, e via-se nele um encanto de primeira ordem, um verdadeiro chamariz à vida.
um verdadeiro chamariz à vida, não se prescindia do fazer sofrer. Esta citação aqui, então, é da genealogia da moral. Por que eu quis trazer essa questão aqui do sofrimento? Quando Nietzsche publica A Origem da Tragédia, ele está bastante influenciado pelo pensamento do Kant, que tratava das categorias de aparência e essência, e muito também influenciado pelo pensamento do Schopenhauer, que nós sabemos que é um autor que é considerado um autor do pessimismo, né? E as categorias trabalhadas pelo Schopenhauer são as categorias de vontade e representação, que no pensamento do Nietzsche, então, influenciado por esses autores, muito embora sempre preciso fazer parênteses porque é uma coisa bastante complexa, há um momento específico em que o Nietzsche diz, eu estava já pensando com a minha cabeça, não era exatamente Kant e Schopenhauer, mas isso a gente trata mais para frente. Neste exato momento, vamos falar que o jovem Nietzsche, influenciado por Kant e Schopenhauer, vai elaborar as categorias apolíneo e dionisíaco. E de onde que saem essas categorias? De onde saem essas categorias? Elaboradas pelo Nietzsche. Apolíneo refere-se a Apolo. Apolo é entendido por ele, dentro da arte grega, dos gregos pré-socráticos, né? Apolo era o deus da arte. Aliás, Apolo era o deus das artes plásticas, das linhas, dos limites, de tudo aquilo que é limitado. Então, tem a ver com aquilo na vida que é comedido, que é regrado, que é o conhecer, o autoconhecimento do indivíduo, aquele indivíduo centrado. Isso refere-se ao instinto apolíneo, que poderíamos fazer uma referência à aparência. O outro instinto, ou a outra categoria, tem a ver com Dioniso, que é o deus da música. A música é uma arte sem limites, é a mãe de todas as artes no entendimento segundo o que o Nietzsche vai desenvolver, porque é uma coisa ilimitada. O deus da música tem a ver com isso, com algo que é ilimitado, que é febril, que é uma fúria da natureza e que precisa ser equilibrado com o instinto apolíneo. Porque, embora mais para frente também o pensamento mais amadurecido do Nietzsche, ele vai falar mais sobre o Dioniso, mas ele nunca deixa de falar desse equilíbrio, de buscar, um golinho de água, de buscar numa visão de mundo que é estético-trágica, ou seja, aquela ideia de construir a sua vida como se ela fosse uma obra de arte, buscar essa visão de mundo de que eu dou vazão a essa fúria que existe dentro de mim, mas existe também um momento em que o instinto apolíneo entra em cena para equilibrar tudo isso. Tem a ver com a questão do sofrimento, porque, segundo o pensamento lógico-racional, que aparece, como já foi dito anteriormente, lá quando nasce o pensamento socrático-platônico, o sofrimento é como se o instinto apolíneo tivesse a ver com o sofrimento. Ele está aí no mundo, nós não podemos fugir dele. Só que o pensamento lógico-racional sempre tem dado ênfase ao instinto apolíneo, de tudo aquilo que é linear, reto, belo, bonito, comedido e regrado. E esse tipo de pensamento não deixa que o homem dê vazão a essa fúria que existe dentro dele. O homem é entendido aqui como ser humano, né? É como se não houvesse lugar por onde esse instinto dionisíaco, essa febre, essa coisa que existe limitada dentro de nós, essa energia, né? Colocar essa questão,
essa palavra, embora o Nietzsche nunca não use, né, esse termo, mas para que fiz entendimento aqui, é como se existisse toda essa energia, que depois ele vai chamar de vontade de potência. Isso que existe dentro de nós é como se isso ficasse reprimido. E o Nietzsche vai dizer que isso é uma forma que o pensamento lógico racional e depois essa moral, ela encontra essa questão para enfraquecer o homem. Então, por isso que ele vai falar que o homem ocidental na modernidade é um animal de rebanho. É porque ele está ali sendo levado por essa coisa linear e ele não consegue enxergar que ele precisa dar vazão a essa pulsão para que ele crie a sua vida. Então é como se tudo aquilo que fosse o lado febril, o lado errado, caótico, ele fosse reprimido para que só o instinto apolíneo se manifestasse. Só que também o Nietzsche vai dizer que não é por meio de uma loucura, uma explosão ou algo nesse sentido, é que nós temos que dar vazão a esse instinto dionisíaco. Muito pelo contrário, é equilibrando com essa coisa regrada do instinto apolíneo, é que nós podemos transfigurar todo o horror em beleza, por meio da arte. Né? E aí, quando a gente traz isso para a nossa vida, onde que nós enxergamos manifesto essas questões na nossa vida? Por exemplo, quando nós estamos levando ali uma rotina, em que não é uma rotina no sentido de que nós estamos construindo algo, mas uma rotina no sentido de que nós estamos perdidos ali, sabe? Só seguindo uma rotina de trabalho, de estudo, seja lá do que for, ou na nossa casa, com a nossa família, nós só temos uma rotina e estamos ali vivendo a vida como se nós estivéssemos esperando a vida passar. Essa vida é uma vida apolínea. Mas aí vem todas as questões, né, do sofrimento humano, das questões psicológicas, da saúde mental, como eu já falei da outra vez. Por que as pessoas começam a ficar insatisfeitas com esse tipo de vida? É porque o instinto dionisíaco está ali reprimido. Né? Esse instinto de criatividade que precisa vir à tona de alguma forma, ele não está vindo à tona. E é aí que é o problema. É porque nós somos natureza, nós somos parte da natureza. Não é porque existe o pensamento lógico racional, a ciência, tudo isso que nós deixamos de ser parte da natureza e deixamos de ter esses lados instintivos em nós. Mais do que nunca nós estamos vendo isso, né? E aí, como eu já tenho falado em alguns vídeos e sempre nas minhas reflexões, né? Pensar o que é que nós estamos fazendo aqui com a nossa vida. Nós estamos aqui para ver tudo aquilo que nós gostaríamos de fazer. Fica só na nossa imaginação e o tempo vai passando. Ou em algum momento nós vamos dar vazão e dar forma aos nossos objetivos. Dar vazão a essa potência que existe e dar forma aos nossos objetivos. Porque o tempo passa de qualquer forma, né? E qual é o sentido que você construiu para sua vida? Ou você só acolheu aquilo que já estava pré-estabelecido e vive a sua vida automaticamente, porque todo mundo está vivendo, então eu vou viver também? Eu me pergunto todos os dias. Obviamente que viver sob a perspectiva da filosofia nietzschiana não é uma coisa simples. E não é todo momento que nós vamos viver pensando nisso, né? Principalmente com a ideia do eterno retorno. O eterno retorno tem a ver com isso também. Com equilibrar o instinto apolíneo e o instinto dionisíaco. Porque quando nós vamos viver a nossa vida e vamos dando
vamos ali. O professor Oswaldo Giacoia é um autor que é um comentador do Nietzsche, e eu gosto muito desse termo que ele usa de imprimir o selo da eternidade ao instante vivido. Nós estamos imprimindo o selo da eternidade ao momento vivido, acolhendo o sofrimento e a dor quando eles aparecem? Ou nós estamos tentando reprimir isso e olhar só o lado lógico? E não enxergar beleza nas coisas? Mesmo naquelas coisas que são do cotidiano, que não são coisas grandiosas, mas que muitas vezes nós não queremos fazer e que são necessárias? Eu gostaria de trazer, eu até não, eu tinha pensado sobre isso e eu não ia falar, mas eu vou falar aqui nesse vídeo porque eu acho que tem muito a ver com esse tema dos instintos apolíneo e dionisíaco. Eu já não tenho mais o meu pai, né? Meu pai faleceu em julho de 2023. E eu sempre lembro das coisas que eu vivi com meu pai no último ano de vida dele, né? Que ele ficou adoentado ali cerca de 1 ano ou 2, mas no último ano ele ficou bem adoentado. E só quem já teve uma pessoa doente, né? Um familiar doente, sabe o quanto que isso é difícil. E hoje, relembrando de tudo que eu vivi, eu penso que em muitos momentos ali eu estava vivendo sob esse ensinamento. Nesse último ano de vida do meu pai, ele precisava fazer curativo, né? Ele teve uma questão de saúde que ele precisava fazer curativos e eu, né, fui a pessoa responsável por isso. Eu sou a filha mais nova, então eu, né, moro com a minha mãe hoje, morava com os meus pais, né, com os dois nessa época, né? E eu fiquei responsável por essa questão. E não apenas fiquei responsável, mas eu tomei aquilo para mim porque eu queria muito que meu pai ficasse bom, né? E, inclusive, essa questão dessa enfermidade que ele teve, inclusive, ele faleceu por outras causas depois, né? Mas isso, felizmente, nós conseguimos resolver na época. Mas teve uma fase ali em que a gente precisava fazer curativo nele 2 ou 3 vezes por dia. Depois uma só, mas teve uma fase bem prolongada que eram 2 ou 3 por dia. E isso não é uma coisa nem um pouco simples, né? Porque isso mexe com o teu psicológico, né? Com a tua saúde mental. Não é uma coisa nem um pouco simples. Só que eu comecei a tentar viver aqueles momentos de uma forma que não é. Claro que nunca você vai poder falar que uma coisa dessa é uma coisa simples, mas tentar viver aqueles momentos da forma mais consciente e presente possível. Seguindo aquilo ali que precisava ser feito, pensando no bem-estar dele, porque, né, eu queria que ele ficasse bom e eu queria que ele ficasse bem para ele, né? E aí, depois, eu acho que na hora, talvez, eu nem tivesse consciência de que isso estava acontecendo, né? Porque quando está acontecendo uma coisa dessa, você tem lampejos de consciência, mas não de uma forma tão intensa. Mas, depois, relembrando tudo que aconteceu e estudando essas questões tratadas pelo Nietzsche, né? Eu penso que aqueles momentos ali, muitos deles foram essa questão de transfigurar o horror em beleza, né? O medo em beleza, o lado do sofrimento humano em algo belo, porque além de toda essa questão de viver isso, foi uma coisa que me aproximou muito do meu pai. E se eu pensasse hoje assim, a partir do ensinamento do eterno retorno, eu gostaria que aquilo acontecesse novamente? Obviamente que não, mas eu viveria aquele momento novamente porque naquele momento eu fiz o que eu conseguia fazer da melhor forma possível. Então o meu pai foi embora, mas eu fiquei com esse ensinamento. E é aí que eu queria chegar, de buscar esses pensamentos, essas reflexões,
para a nossa vida cotidiana e não somente como algo que está lá distante, né? Quando nós temos um aluno na escola, para quem é da educação, né? Eu sei que eu tenho publicado algumas questões aqui sobre a educação, a escola, a vida escolar, né? Quando nós temos um aluno que nós consideramos que é difícil de lidar, será que nós conseguimos pensar sob uma perspectiva? Assim, nós estamos guiados por algum pensamento, por algum... Nós temos um norte ou nós estamos só nos deixando levar? Né? Então, é isso aqui, é esse tipo de reflexão que eu quero trazer para esse canal e quero trazer cada vez mais. Então, se você teve a paciência de acompanhar até aqui, deixe o seu gostei nesse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e eu quero também agradecer as pessoas que já se inscreveram e que têm acompanhado os meus vídeos aqui. Muito obrigada por assistir esse vídeo, estou muito feliz em ter algumas pessoas aqui me acompanhando. Muito obrigada!